Olá, meu nome é Marcos Felipe e eu sou o monitor responsável por explicar armazenamento em nuvens. Bom, primeiramente, o que é o armazenamento nas nuvens? O armazenamento em nuvem é uma tecnologia que permite guardar dados na internet através de um servidor online sempre disponível. Nele, o usuário pode armazenar arquivos, documentos e outras informações sem precisar de um HD no seu computador. Basicamente, o armazenamento em nuvem consiste no ato de armazenar um ou mais arquivos em um HD fora da sua máquina, através da internet. Um ponto curioso a se considerar é que, muitas vezes, estes arquivos armazenados podem nem estar fisicamente no mesmo país que você reside. Bom, o armazenamento nas nuvens ele é muito bom justamente por conta disso, porque você não precisa ter alguma conexão física com o lugar, coisa do tipo. Você só precisa ter a conta ou então o arquivo no qual aquilo ali está armazenado e a partir disso você conseguirá fazer alterações. Isso é possível pois os serviços em nuvem contam com um servidor que fará a comunicação dos dispositivos pessoais com data centers, centros de dados. Os data centers são locais físicos que possuem um alto nível de segurança digital, física e estão espalhados pelo mundo. Para acessar esses arquivos armazenados em nuvem, o usuário precisa apenas de uma conexão estável com a internet. E com ela que acontece o gerenciamento e a edição de arquivos e pastas guardados no servidor online. Ou seja, a única coisa que você precisa basicamente para o armazenamento nas nuvens é uma boa internet. A partir do momento em que você tiver uma boa internet, você pode fazer uso dos armazenamentos nas nuvens de forma tranquila. Isso pode ser feito de qualquer lugar. Tem bastante nessa parte. Isso pode ser feito de qualquer lugar, de distância e a qualquer hora do dia, desde que haja internet para uso, como eu já disse anteriormente. Agora, por que se chama armazenamento em nuvem? Bom, apesar de ter ficado conhecida poucas décadas atrás, a computação em nuvem já existia há muito tempo atrás, desde a década de 1950. Naquele tempo, as máquinas eram extremamente caras e a maioria das organizações tinham apenas uma ou no máximo duas máquinas. Os usuários acessavam o computador central de mainframe, máquina para o processamento de grandes volumes de informações, a partir de estações conectadas. Mas foi apenas anos depois, na década de 60, que a computação em nuvem foi ganhando forma. As ideias dos pioneiros na nuvem ficaram em stand-by por um bom tempo. No caso, stand-by significa a espera, ou seja, embora a ideia tenha sido criada há um bom tempo, só uma quantidade considerável de tempo depois que ela acabou saindo do papel e foi ganhando forma. E nesse período de tempo ela ficou em stand-by, ou seja, em espera. Até que, por volta da década de 90, algumas empresas de telecomunicações passaram a criar redes virtualizadas de qualidade que custava menos. E, portanto, essas empresas passaram a fornecer aos seus usuários o acesso compartilhado à mesma infraestrutura física. Com o passar do tempo, a população começou a ter mais acesso à tecnologia. E em 1997, o termo computação em nuvem foi utilizado pela primeira vez pelo professor de sistemas de informação Ramnath Chelapa em uma palestra acadêmica. O termo foi inspirado no símbolo da internet, a nuvem, que representa algo que está no ar. Bom, a nuvem acabou ganhando essa representação por conta, no caso a internet acabou ganhando essa representação de nuvem, porque independente da forma da nuvem, ela sempre chega, independente de qual modo seja usado, ela sempre acaba chegando e ela é algo no qual sempre está no ar, por assim dizer. O desenho de uma nuvem era utilizado antigamente para representar a internet, em fluxogramas e diagramas, indicando que não importava o caminho pelo qual
a informação seguiria até chegar no ponto final. E agora vamos explicar alguns dos benefícios e malefícios do armazenamento em nuvens. Enquanto o backup offline tem a vantagem de poder ser mais rápido, já que você não precisa se preocupar com velocidade de conexão com a internet, ele também é mais vulnerável a danos físicos e ataques de crackers, que no caso são hackers criminosos. Seria como transferir o problema de um lugar para outro, sem necessariamente resolvê-lo. O backup em nuvem tem tudo o que o modelo local oferece, contendo ainda mais melhorias. A principal delas é não precisar do componente físico, fazendo com que todo aparato de servidores e manutenção de data center deixe de ser um problema. A tecnologia de computação em nuvem hoje se tornou uma ferramenta que cada empresa usa ou planeja passar a usar. Essa tecnologia de armazenamento nas nuvens é bastante usada por empresas hoje em dia, porque ela acaba sendo bastante prática, versátil e flexível em várias ocasiões e casos. Os tipos diferentes de nuvens atendem às necessidades de todas as organizações. Sendo assim, conheça agora as principais vantagens de armazenamento em nuvem, começando por maior segurança. É possível encontrar muitas empresas que ainda armazenam todos os seus dados e arquivos importantes em computadores, documentos impressos e HDs físicos, como pendrives, CDs, HDs externos e HDs externos, os quais não chegam a oferecer nenhuma segurança. Assim, caso ocorra algum pane no sistema, falha elétrica ou até mesmo furto, pode comprometer documentos de grande importância de forma irreversível. Por isso, cada vez mais usuários vêm migrando todos os seus arquivos para a nuvem, onde normalmente os arquivos permanecem em servidores online e não correm riscos de perda por conta de diversos problemas, pois o nível de criptografia das plataformas que oferecem esse tipo de serviço é muito alto. Além disso, este meio é capaz de garantir segurança contra invasões de hackers e usuários mal intencionados. Bom, a nuvem ela acaba tendo essa vantagem e esse benefício porque você não precisa, caso você acabe fazendo a utilização de mídia física, existem vários riscos, como por exemplo o próprio furto. Caso você perca aquela mídia física como pendrive, HDs ou até DVDs, você pode acabar tendo sérios problemas por conta disso. Agora, outro benefício, facilidade de envios. Quando você for trabalhar geralmente em conjunto com outras pessoas, é muito fácil se perder em meio a várias respostas de e-mails, pois cada um conta com um anexo diferente. Mas quando você usa o sistema de armazenamento na nuvem, como por exemplo o Google Drive, é possível compartilhar arquivos com colegas de forma que tudo seja editado diretamente no documento original, devidamente assinalado e salvo por quem o editou. Ou seja, o Google Drive é um bom exemplo, porque um mesmo arquivo pode ser utilizado por várias pessoas, e a partir do momento em que você faz uma modificação, independente de qual ela seja, aparece, fica assinalado e é salvo por quem editou e diz quem que editou. Agora, outro benefício, editável, continuando a parte da facilidade de envios. Quem nunca ficou bem decepcionado ao fechar um trabalho ou desligar a máquina de salvar? Existem casos onde você está terminando algum trabalho, talvez até no seu PC, ou coisa do tipo, e a energia cai. A partir do momento em que isso ocorre, você pode perder tudo. Porém, com armazenamento nas nuvens ou armazenamento cloud, não tem mais esse perigo, porque o salvamento ocorre logo depois das modificações. Ou seja, a partir do momento que você faz essa edição, já é salvo automaticamente. E o usuário não precisa ficar se lembrando
de clicar no botão salvar a todo momento. Isso também aumenta muito a sua produtividade no trabalho. Outro benefício é a sincronização. Você pode acessar seus arquivos de qualquer lugar com a internet. E atualmente as pessoas estão usando mais os dispositivos móveis, como celulares e tablets, que os computadores e notebooks. Como o salvamento das modificações é automático, como eu já disse anteriormente, a sincronização também é. Você não precisará passar a mais nova versão do seu arquivo para o computador ou a mídia sempre que modificá-lo. Ou seja, tudo isso ocorre de forma instantânea. Tem uma sincronização. Ou seja, você não precisa ficar enviando o arquivo para si mesmo, ou então enviando até para grupos do WhatsApp onde só está você. A partir do momento em que você consegue fazer uso do armazenamento em nuvem, esse problema também já é solucionado. O armazenamento em nuvem também foi feito para leigos. Ele é muito bom para pessoas nas quais são leigas nesse quesito. O armazenamento cloud é incrivelmente simples, por isso conquista até quem não entende muito de computadores, por não precisar de nenhum software especial, nem de conversão de arquivos em formatos não suportados. O armazenamento em nuvem é perfeito para leigos em computação. Outro benefício é que você não precisa de manutenção. É sem manutenção. Os arquivos ficam armazenados em servidores externos e não no seu computador, no seu dispositivo, que fica com mais memória livre. Isso significa menos defeitos nas máquinas pessoais ou do escritório e bem menor número de profissionais para consertar os computadores defeituosos ou lidar com arquivos. No armazenamento cloud, só reforçando, o armazenamento cloud, que eu vou citar um pouco mais para frente e continuarei citando, são o armazenamento das nuvens, já que o termo cloud significa nuvem em inglês. Continuando, você mesmo pode gerenciar todos os seus arquivos com facilidade. E por último, um serviço para todos. Por ser ofertado em versões pagas e grátis, com diferentes capacidades de armazenamento, o serviço cloud é útil tanto para a pessoa que quer simplesmente guardar suas fotos de viagem, quanto para desenvolvedores de aplicativos que precisam modificar seus arquivos diariamente. Ou seja, como eu já disse antes, o armazenamento em nuvens é muito versátil, porque ele pode ser utilizado de tudo que é jeito. Ele é muito bom. E esses foram os benefícios. Agora partindo para os malefícios do armazenamento em nuvem, que são poucos, mas ainda existem. Preço. A maioria desses serviços é gratuito, mas possuem uma capacidade de armazenamento limitada. Escritórios ou mesmo pessoas físicas com muitos anos de vida digital geralmente precisam de mais espaço para o backup de todos os arquivos. Ou seja, esse já é um dos problemas. Dropbox, OneDrive e similares oferecem soluções pagas que ampliam essa margem. Contudo, exige uma assinatura mensal. O investimento precisa caber nas despesas fixas do mês. Ou seja, dependendo do que você for fazer, é necessário você pagar por conta do limite do armazenamento. E isso acaba dificultando muito, já que às vezes você talvez não tem essa margem de dinheiro, você não tem isso no seu financeiro já preparado para pagar todo mês. Outro malefício são as brechas na segurança. Como já foi dito, os dados são criptografados e fracionados entre diversos servidores, mas mesmo assim, qualquer sistema online está suscetível a hackers. A maior preocupação é com o vazamento de informações pessoais, como o nome, e-mail e número do cartão de crédito dos clientes. Ou seja, embora seja seguro por conta do que já foi explicado anteriormente, as brechas na segurança que podem acabar ocasionando esses vazamentos pode acabar prejudicando muito uma empresa. Essa é uma responsabilidade tanto das companhias quanto dos próprios usuários.
que devem escolher senhas fortes e adotar boas práticas na rede. Outro malefício é a legislação. As leis que penalizam crimes cibernéticos são diferentes em cada nação. Como os servidores de cloud computing ficam espalhados pelo globo, isso pode dificultar as investigações e o julgamento de piratas envolvidos em roubos de dados. Bom, o cloud computing aqui é a computação na nuvem. E isso é um problema muito grande, porque como existem vários servidores por todo o mundo, é difícil de você localizar e descobrir em qual servidor que aquele crime cibernético foi feito, como por exemplo o crime de pirataria. Há dúvidas, por exemplo, sobre qual país deveria dar seguimento ao processo, o local onde o servidor está situado, a região de onde partiu o ataque, ou seria o país em que o usuário estava quando fez o upload dos documentos. Isso é um grande problema. E agora partindo para a conexão. Infelizmente, o sinal de internet não chega a todos os lugares. Dependendo da rede 3G, durante as férias, pode ser suficiente para visualizar um mapa, mas não para baixar vídeos pesados. Mesmo em casa, uma conexão lenta dificulta a transferência de arquivos. Os downloads demoram muito tempo e podem inclusive falhar na metade. Para ter uma experiência estável e veloz, você deve investir numa banda larga de qualidade. Ou seja, esse também é um dos grandes problemas, que é a conexão. Caso você não tenha uma boa conexão, como eu já disse anteriormente, isso pode prejudicar muito o seu uso do armazenamento em nuvem. E agora estarei explicando sobre os tipos de armazenamento em nuvem. Primeiramente, eu vou começar falando sobre a nuvem pública. Mas antes, é importante ter em mente que as nuvens não são todas iguais e que não existe um tipo de armazenamento em nuvem que seja o correto ou ideal para todos os casos. Cada caso e para cada necessidade existe um modelo adequado. Primeiramente, é necessário que seja determinado o tipo de implementação de nuvem ou de arquitetura de armazenamento em nuvem em que os seus serviços serão implementados. Atualmente, existem formas diferentes de implantar serviços dessa natureza, sendo elas em uma nuvem pública, nuvem privada ou nuvem híbrida. Bom, agora nós vamos explicar sobre a nuvem. Sobre a nuvem pública. O modelo de nuvem pública hoje é o mais comum e utilizado por empresas do mundo todo. Nesse tipo de contrato, o provedor tem servidores próprios, onde aloca dados, softwares e sistemas de seus clientes de forma independente e isolada. Bom, ou seja, a nuvem pública ela é o mais usado atualmente por empresas no mundo todo. E nesse tipo de contrato, eles têm os seus próprios servidores e software e alocam os dados de forma independente e isolada para os seus clientes. Com a infraestrutura mantida pelo provedor, como a infraestrutura mantida pelo provedor é partilhada, a nuvem pública é mais acessível a vários tamanhos de negócio, sendo mais barata e elástica. Esse modelo de SaaS permite que o cliente redimensione facilmente a oferta do serviço de acordo com sua própria demanda, deixando de ter o perigo de recursos insuficientes ou ociosos. A nuvem pública compartilha serviços de computação entre clientes diferentes, embora todos os dados e aplicações executadas na nuvem permaneçam ocultos de outros clientes. Bom, a nuvem pública ela é muito boa por conta do fato de ela ser mais barata ou até mesmo gratuita atualmente. E bom, primeiramente o que significa o termo SaaS, no qual foi citado? Significa software como serviço. No modelo SaaS, o fornecedor do software se responsabiliza por toda a estrutura necessária à disponibilização do sistema e o cliente utiliza o software via internet
pagando um valor determinado pelo serviço. Em termos de operação, agora nós vamos explicar sobre a nuvem privada. A nuvem privada, em termos de operação, é bem parecida com a pública, com a diferença que a infraestrutura contratada não é compartilhada com outros clientes, diferente da pública. A arquitetura de data center e manutenção dos servidores é planejada, executada exclusivamente para aquela empresa. Nesse modelo, o negócio recebe os mesmos benefícios da nuvem pública, com controle interno dos servidores e um ajuste de estrutura personalizado que se adequa perfeitamente à cultura da empresa e às necessidades produtivas na hora de usar o sistema. A nuvem privada é como alugar uma casa, enquanto a nuvem pública é como alugar um apartamento de tamanho parecido. Na casa, você tem mais privacidade, mas o custo é maior e o uso dos recursos não é tão eficiente. Em um apartamento, a manutenção é responsabilidade do síndico. Em uma casa, é mais difícil contratar alguém para fazer um conserto e às vezes o inquilino precisa se virar sozinho. Bom, esse exemplo representa muito bem as duas por conta do fato de a nuvem privada, embora você tenha realmente mais privacidade, como já diz o próprio nome, você também terá mais gastos, já que ela é fornecida exclusivamente para você naquele momento. Já a nuvem pública, ela é mais barata, porém você tem menos privacidade. Existem nuvens privadas hospedadas que são oferecidas por um provedor de nuvem terceirizado e nuvens privadas internas que são gerenciadas e mantidas por uma organização. Agora eu vou explicar sobre a nuvem híbrida. A nuvem híbrida é uma solução que combina uma nuvem privada com um ou mais serviços em nuvem pública, com software proprietário que permite a comunicação entre cada serviço distinto. Uma estratégia de nuvem híbrida fornece às empresas maior flexibilidade, movendo as cargas de trabalho entre as soluções em nuvem, conforme as necessidades e os custos flutuarem. Ou seja, a nuvem híbrida ela chega a ser melhor ainda, porque o armazenamento em nuvem ele já é bastante flexível. E a nuvem híbrida só melhora isso, já que tudo isso vai variar, já que as cargas de trabalho e as soluções vão variar conforme as necessidades e os custos. Os serviços em nuvem híbrida são poderosos porque proporcionam às empresas maior controle sobre seus dados privativos. Uma organização pode armazenar dados sensíveis em uma nuvem privada ou em um data center local, que é um centro de dados, e ao mesmo tempo alavancar os recursos computacionais robustos de uma nuvem pública. Uma nuvem híbrida depende de um único plano de gerenciamento, ao contrário de uma estratégia multinuvem, na qual os administradores devem gerenciar cada ambiente de nuvem separadamente. Bom, agora que nós aprendemos sobre o tipo de armazenamento em nuvem, eu irei explicar sobre os melhores serviços de armazenamento em nuvem, começando pelo Google Drive. O Google Drive é a solução de armazenamento em nuvem do Google, como o próprio nome já diz. O servidor de arquivos na nuvem oferece 15 GB de espaço gratuito, podendo ser expandido para outros tamanhos de armazenamento conforme o pacote escolhido pela sua empresa. Se você é usuário do Google, já se beneficia da integração com o Google Drive, como a possibilidade de salvar anexos de e-mail do Gmail. No entanto, qualquer pessoa pode se inscrever e aproveitar o armazenamento gratuito na nuvem, mesmo que não tenha o endereço do Gmail, criando uma nova conta do Google. Bom, os preços do Google Drive são os seguintes: 15 GB, como eu já disse, são os grátis. 100 GB você paga R$ 6,99 por mês. 200 GB você paga R$ 9,99 por mês. 2 teras você paga R$ 34,99 por mês. 10 teras você paga R$ 349,99 por mês. E 20 teras você paga R$ 699,99 por mês. Aqui tem uma imagem,
na qual faz uma representação do Google Drive. E ali embaixo você pode ver que existe a opção de fazer o upgrade do armazenamento, já que o máximo são somente 15. E agora vamos para o segundo, que é o OneDrive. Outra solução que está entre os melhores serviços de armazenamento em nuvem é o OneDrive. A ferramenta possui excelente integração com outros produtos da Microsoft e oferece armazenamento em nuvem com 5 GB de armazenamento gratuito. Se você tiver o Office 365, será automaticamente direcionado para 1 TB de espaço. O OneDrive é uma boa opção para quem já utiliza o serviço da Microsoft, como Outlook.com, por exemplo. E os planos do OneDrive são 5 GB gratuito, você tem disponibilizado de forma gratuita para você. 50 GB custam R$ 7,00 por mês. 1 TB custa R$ 24,00 por mês. E 6 TB custa R$ 29,00 por mês. E uma boa observação aqui é que caso você tenha o Office 365, esse armazenamento será automaticamente direcionado para 1 TB de espaço. Agora, pode-se observar que aqui tem uma imagem sobre como funciona o OneDrive também. Agora vamos explicar sobre o Mega, que também é outro tipo de armazenamento em nuvem. Esse é um dos menos conhecidos, um dos nomes menos conhecidos na nossa lista de melhores serviços de armazenamento em nuvem. Ele oferece 50 GB gratuitos, o que é um grande atrativo para novos usuários, já que ele é o maior dentre os outros. Por que escolher o Mega? Abaixo temos algumas razões. O ERP em nuvem afirma que todos os dados são criptografados antes de chegar aos servidores da empresa. Pode ser usado em dispositivos mobile por meio de aplicativo, sincroniza todos os dispositivos usados pela conta e oferece planos personalizados para empresas. Os planos são 50 GB grátis, 200 GB custa R$ 22,01 por mês, 1 TB custa R$ 44,06 por mês e 4 TB custa R$ 88,16 por mês, 8 TB e 8 TB custa R$ 132,26 por mês. Mas voltando, o que é o ERP? O ERP. O Planejamento de Recursos Empresariais, ERP, é um sistema de software que ajuda você a administrar toda a empresa, oferecendo suporte à automação e aos processos de finanças, recursos humanos, produção, cadeia de suprimentos, serviços, procurement e muito mais. Bom, agora tem uma imagem que está bastante nítida, assim por dizer, sobre um Mega, que aqui no caso você pode criar nova aba, ali tem sua conta, você seleciona o idioma e tudo isso você pode se aprofundar caso você queira realmente fazer o uso dele. Agora vamos falar sobre o iCloud. O iCloud é o servidor de arquivos na nuvem da Apple. Mesmo assim, os usuários do Windows também podem sincronizar seus arquivos com o iCloud Drive. O aplicativo MacFinder integra o iCloud Drive, onde você pode armazenar todos os arquivos que desejar. Os documentos criados no iWork também são salvos no iCloud e podem ser sincronizados em todos os seus dispositivos. Aqui estão os planos do iCloud. 5 GB são disponibilizados gratuitamente, 50 GB por R$ 3,50 mensalmente, 200 GB por R$ 10,90 mensalmente e por último 2 TB por R$ 34,90 mensalmente também. E aqui tem uma imagem fazendo a representação do menu do iCloud. Bom, agora vamos para o próximo, que é o Dropbox. Bom, o Dropbox é o último sistema dessa lista.
um dos sistemas de armazenamento em nuvem mais conhecidos do mundo. Ele é simples e fácil de usar. Duas características que contribuíram muito para a popularidade dele é que ele, embora ele ofereça apenas 2 GB de armazenamento gratuito, ele tem opções interessantes para ampliar esse espaço ao longo do tempo. Além disso, também tem pacotes pagos. Os preços do Dropbox individual são R$ 9,99 mensalmente, que é 1 tera, R$ 19,99, que custam 2 tera, que são 2 tera, por $12,50 você consegue 3 tera, isso no plano Dropbox Business. E por último, caso você queira o plano ilimitado, vai custar $20 mensalmente. E é isso. Agradeço por sua atenção e até a próxima. E se houver uma próxima. Até.